Olá, olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, olá, olá. Olá, é a Carol. Estúdio 10, tô achando que é a Carol. Amanhã eu vou estar aí, voltar à rotina das atividades físicas, tô com saudades. E agora mais recuperada. Olá, boa tarde, bom dia. Não sei se você já almoçou, se você não almoçou. Seja muito bem-vindo. Oi, Carol, é você sim, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema bem interessante, que é: você vive brigando com seu destino? Oi, Christian. Oi, Carol. Alguém aqui briga com o destino? Já brigou com o destino? Deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Peraí que eu tenho que colocar o óculos aqui para poder chamar as pessoas para a live. Quem será que está disponível agora na hora do almoço para esta live? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tô mandando um oizinho aqui. Oi, Érica, tudo bom? Quem nunca brigou com o destino? Fala a verdade. Pois é. Tô louca pra saber aqui quem é que já brigou, quem é que já fez as pazes. Deixa eu ir chamando aqui. Eu não sei quem eu já chamei, quem eu não chamei. Se eu chamar 2 vezes, desconsidere. Mas seja muito bem-vinda. Deixa eu chamar aqui. Tô chamando. Se você quiser chamar também alguém que você acha que tem a ver com esse tema, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o tema... Peraí, deixa eu mais algumas pessoas só. E... chamar... Tá na hora do almoço. Você já almoçou? Não almoçou? Como que você tá? Pois é. Então, o tema de hoje é: você vive brigando com seu destino? Como que tá o placar disso aí? Quem que tá ganhando nessa briga com o destino aí? Pois é. Quem nunca, né? Me fala uma coisa. O que você espera sobre esse tema? Quais são suas expectativas sobre esse tema? Primeiro, eu queria parabenizar você que está assistindo, ou ao vivo, ou vai assistir depois, por se permitir olhar para um tema tão importante, né, que é o nosso destino, de você se dar essa chance de se ouvir, né? Porque quando a gente ouve alguma live, quando a gente ouve algum tema, ouve alguma reflexão sobre um tema, automaticamente nos coloca na posição de questionamento. O que eu penso sobre isso, né? Como que é? Quais são os meus valores com relação a isso? Então, é uma grande oportunidade para rever, né, os próprios valores. Então, se você tem alguém para chamar também, aí, que acha que é interessante participar dessa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o que eu vou falar aqui? A gente vai falar um pouquinho... A gente pode mudar o nosso destino? Nosso destino pode ser mudado? A gente tem como parar de brigar com o nosso destino? E quando o destino é muito difícil, né? E quando a gente vive uma fase muito difícil, quando a gente vive situações muito difíceis, como é isso?
como é ter um destino difícil, né? Para algumas pessoas, por mais que tenha conhecimento, às vezes não tem como se livrar de algumas situações, né? E como fazer com isso? Pois é, eu sou a Patrícia De Luca, para quem não me conhece, se você está chegando aqui agora, se você está vendo essa live num outro momento, que eu vou deixar aqui no meu perfil, né? Eu sou terapeuta, eu sou treinadora de terapeutas, eu sou graduanda em psicologia e também trabalho com algumas outras abordagens aqui dentro dessa área de terapia, tem outras formações também. E qual que é o maior desafio, né? Então, assim, a gente vai falar hoje sobre você vive brigando com o seu destino, como está o seu placar? Como está o seu placar? A gente vai falar também sobre os desafios, né? Como que é lidar com situações que você nunca imaginou que você poderia lidar, né? Como é quando você vivencia uma situação de uma perda de alguém, de um ente querido da sua vida que desestrutura a sua rotina familiar, né? Que desestrutura a forma como a sua família ela funciona, né? Como que você faz para lidar com as situações inesperadas? Porque quando a gente planeja o nosso destino, é uma coisa, e quando acontece algo inesperado, como que você lida? É aí que entra as situações de brigas, né? Como que é quando você entra num desafio de querer ou não querer ter um filho, né? Você vai lá e faz de tudo para ter um filho, ou você não espera e ele acontece na sua vida, né? Por mais que para algumas pessoas seja uma bênção, um filho, uma filha, muitas vezes vem num momento inesperado da vida da mulher, na vida do casal, enfim. Como é ter ou não ter saúde? Isso tudo faz parte do destino? Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões. E aí eu falo um pouquinho também sobre alguns desafios que eu tive, né? Eu vou falar um dos, né? A gente tem vários na nossa vida. E que eu acabei brigando com o destino na época. Eu tenho 2 irmãos vivos, né? Nós somos uma família eu vim de uma família de origem de 5, né? De 5 irmãos, mas são 3 vivos. E a única menina ali, com 2 irmãos que foram criados para ter esse papel de homem, de provedor, né? E eu criada para casar. Olha que interessante. A mulher tinha que ser criada para casar, pelo menos na minha época era assim. Não sei se na sua época era assim. E eu tava brigando com esse destino. Como assim? Ter que arrumar casa, ter que fazer as coisas. Para mim não era um papel muito fácil. Eu achava isso injusto, né? Como assim? Só eu tenho que ficar fazendo aqui, todo mundo dorme, todo mundo come, todo mundo usa tudo e eu tinha que ficar lá junto com a minha mãe arrumando a casa. Nossa, para mim isso era brigar com o destino. E eu briguei por muito tempo com isso, né? Então, e eu não tinha os recursos que hoje em dia a gente tem. Mas eu lembro que, putz, griles, como assim eu vou ter que ficar aqui me lascando enquanto os bonecos estão lá fazendo outra coisa, estão sendo preparados para outra coisa, né? Eu lembro que muito tempo eu briguei com essa situação, porque era comum, né? A mulher ser criada dessa forma na minha época. Eu não sei na sua, como que era na sua época. Oi, doutor Manuel, seja bem-vindo. Como que era na sua época? Como que era na época de vocês, né? Esse papel da mulher na vida, né? Como era esse papel na vida, na sociedade? Como que era isso? Era tranquilo para você lidar com esse destino? Oi, Dandara, seja muito bem-vinda. Se você estiver disponível, sim, quero te chamar sim aqui. E aí eu tô falando um pouquinho de como foi a minha história quando eu briguei. E meu placar tava sempre menos, né? Porque quem que ganhava ali? Primeiro que tinha a cultura
da onde eu estava, de onde estava vivendo, né? Tinha a cultura da minha família, né? Então, e tinha a cultura da sociedade na época. Como que uma menina vai querer fazer diferente do que ela é preparada para fazer, que ela veio fazer aqui, né? E aí eu fui brigando com esse destino, e teve uma vez que eu cansei de brigar, e já era bem mais velha, eu saí de casa a primeira vez muito mais velha, né? Eu já tinha uns 28, 29 anos, eu não lembro direito. E eu saí de casa escondida. Eu lembro que eu comprava as coisas, escondia tudo dentro do meu guarda-roupa. Então eu comprava impressora e escondia, eu comprava prato e escondia, comprava não sei o que lá, até conseguir alugar um apartamento do outro lado da cidade e fui morar sozinha do outro lado da cidade, porque eu queria fugir, né? Eu não podia falar o que eu acreditava, não podia pensar no que eu acreditava, e era muito diferente da minha cultura. E assim, eu não aceitava aquilo. Para mim não era algo aceitável. Como assim a mulher tem que só cuidar da casa? Como assim a mulher tem que fazer tudo e o homem não tem que fazer nada? Como assim, né? Então tinha uma revolta muito grande. E quando eu falei que ia sair de casa, que fui dar notícia para meu pai, para minha mãe que eu ia sair de casa, foi um choque, né? Queria aquela reunião na família e eu vou dar notícia que eu vou sair de casa. Tipo assim, mulher só sai de casa para casar, né? Como assim mulher vai sair de casa para morar sozinha? E aí foi um choque, tipo, meu pai falou assim, devolve o apartamento agora. Eu tava alugando o apartamento, devolve o apartamento agora. Eu falei, não vou devolver, não vou devolver. Tá morrendo de medo, né? Mas como eu demorei muito tempo para tomar essa decisão, eu acabei indo, eu tava com a cara e com a coragem. Eu já tinha decidido, escolhido fazer isso. E aí eu fui morar, eu morava no Belenzinho na época, eu fui morar lá do outro lado, lá no Butantã. E eu lembro que na época minha mãe, achando que estava fazendo o melhor para mim, ela estava rezando para eu voltar para casa. Eu falei, mãe, mas você está rezando para o meu fracasso, você não está rezando para o meu sucesso. Não, estou rezando para o melhor. E na cabeça dela, o melhor era eu voltar para casa. Como que eu ia fazer sozinha? Para que eu ia morar de aluguel se eu tinha tudo dentro da minha casa? Só que eu tinha tudo dentro da minha casa e com aquele sentimento de tipo, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida pra mim. Só que eu lembro que eu fui trabalhar. Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, porque eu estava acostumada com a vida de ter tudo em casa, né? Mas aquela situação também não era agradável de viver uma vida que para a mulher tinha que ser só daquela forma, né? Por isso que eu falo que eu tava brigando com o destino também, né? Eu tava brigando com a cultura também. Por quê? Por que que eu falo isso, né? Porque naquela época eu fui brava. Eu fui para me libertar, para fazer diferente. Pode fazer... Qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de brigar com o destino ou fluir com o destino. Quando a gente flui com o destino... Eu vou até usar uma expressão que a Dandara usou aqui, eu vou ver se ela fala também essa expressão, achei bem interessante que ela falando sobre a vida dela, né? É não precisar ajoelhar no milho, né? Então, não fluir com o destino, não brigar com o destino, é você não precisar ajoelhar no milho, precisar fazer tudo à força, sabe? Uma coisa é você escolher que você quer fazer diferente. Não aceito viver dessa forma assim, mas para ter força, sabe? E eu tava desdenhando aquilo. Como assim ser assim? Então eu estava na briga. Eu não estava no reconhecimento da minha força, não estava no reconhecimento do meu valor, eu não estava no reconhecimento de que também eu vim para fazer uma coisa diferente do que estavam acostumadas a fazer as mulheres da minha família, né? Então, eu não via com esses olhos de abrir caminhos para outras pessoas também, né? E de eu viver, escolher a minha vida. Estava assim, eu não quero mais ser mandada por homem nenhum. Eu não quero mais viver dessa forma, entende? Então, essa é a grande diferença quando a gente escolhe fluir com o destino e brigar com o destino. Porque não é você aceitar tudo de cabeça baixa
e falar, tipo, eu não tenho nada para fazer. Isso é comodismo, né? E qual é a sutileza? Vou pegar minha cola aqui, que eu tenho cola aqui, né? Qual é a sutileza, né? Entre você sair de um comodismo e ir por uma mudança mesmo, né? Com a força que vem dos antepassados. Porque quando a gente fala do destino, a gente está falando com tudo aquilo que a gente herdou de histórias dos nossos antepassados, né? De força que veio, de dificuldade que veio antes da gente existir. Isso tudo a gente carrega com a gente no nosso coração, né? E no nosso inconsciente, nos nossos 95% do nosso inconsciente. É você seguir nesse fluxo e ir nesse fluxo, sabe? E ir com isso. E fazer diferente disso que a gente recebeu também é abrir espaço, né? Então, eu não sei se você teve algo assim na sua vida, se você se identifica com uma história assim, né? De querer fazer diferente com o destino, de perceber essa nuance de diferença, de a gente ter essa força para fazer diferente, né? Se você se identifica com algo assim, de fazer diferente do que o seu sistema faz, de abrir caminho para outros também, né? Como que é para você? Como que é essa história para você? Você tem alguma história de ter brigado com o seu destino? Porque assim, eu tô falando do destino, mas também tô falando da cultura, que também faz parte do nosso destino, sabe? Ele não vem separado, ele também faz parte do nosso destino, a cultura onde eu nasci, né? Daquela família do meu pai, daquela família da minha mãe, qual era a cultura que tinha ali por trás? E aí eu te pergunto, né? Um destino pode ser mudado? Sim, um destino ele realmente pode ser mudado, mas tem coisas que a gente precisa perceber quando é que a gente está fugindo do nosso destino e quando é que a gente está realmente sobrepondo tudo que a gente recebeu do nosso destino. Oi, Regis, seja bem-vindo. Oi, Simone, seja bem-vinda. Como que é para vocês, Rita? Seja bem-vinda também, se eu passei alguém. Como é para vocês? Escreve aqui, gente. Tô curiosa para saber também como é para vocês. A diferença é quando a gente, também falando, né, de diferença, é quando a gente, como a gente se posiciona diante do inevitável. Porque tem situações que fogem do nosso controle. Como que você se posiciona em situações que fogem do controle? Você continua resistindo ou você dá um bom lugar no seu coração a tudo que está acontecendo? Não é fácil dar um bom lugar. No meio do vucu-vucu, no meio do negócio acontecendo, te falo, não é tão simples assim. A gente precisa de recursos internos para a gente poder olhar e falar, engolir um choro, engolir uma decepção, engolir uma frustração daquilo que a gente esperava do destino, que a gente cobra do destino, cobra da vida, e muitas vezes representado pelos nossos pais, cobra do pai, cobra da mãe, cobra da sociedade, cobra da cultura, né? Para saber qual é o nosso tamanho em relação a tudo que está acontecendo. Porque não é para você ficar sentadinho lá e não fazer nada, não é isso. Mas é saber que você fez de tudo também e olhar e falar, opa, não é por esse caminho. Como é dar um passinho para trás e colocar tudo isso que está acontecendo dentro do seu coração e escolher fluir com o destino. Porque ou você está a favor dele ou você está contra ele, né? E a favor dele não é simplesmente baixar a cabeça e amém, amém, não é isso. Mas é compreender de um outro lugar, não a partir da mente estratégica que traça planos mirabolantes e quer fazer a todo custo que aquilo funcione daquele jeito, né? Porque uma coisa é você traçar planos e você indo, e outra coisa é você traçar aquele plano e funcionar como um general e fazendo que aquele negócio funcione na sua vida daquela forma como você queria, como você planejou, como você arquitetou. E tem que ser daquele jeito, você não dá nenhuma flexibilizada para que perceber as maravilhas que você está vivenciando. Oi, Nancy, seja muito bem-vinda. Oi, Marcos, sejam muito bem-vindos. Como que é o destino para vocês? Como que funciona isso para você?
Tem coisas que eu sei que são mais fáceis, tem coisas que eu sei que não são tão fáceis assim, né? Tem coisas que a gente dá pé, dá conta, tem coisas que a gente engole o choro mesmo. Respira um pouco para poder fazer diferente, né? E como que você faz também com relação quando tem uma das coisas que é muito comum alguém brigar com o destino, principalmente quando a gente é mais nova, né? Mais novo, quando a gente perde algum ente querido e a gente não tem toda essa elaboração que o nosso psiquismo é capaz de ter, né, de uma resiliência maior para lidar com as questões da vida, né, que as questões da vida fazem parte da morte também. É que a nossa cultura para a morte, às vezes, ela nos coloca numa posição só de perda, 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 e como isso está acontecendo comigo, né? Mas tem outras culturas que vêm diferente à morte, e isso faz total diferença também de como a gente lida com o nosso destino. Mas muitas vezes, quando a gente é pequena, a gente perde alguém, e com quem que a gente vai brigar? Geralmente é com Deus, né, que a gente briga. Eu lembro que quando eu perdi a minha tia, com 8 anos de idade, entre 8 e 10 anos, eu não lembro, eu só fui perceber que eu ainda carregava essa mágoa de Deus depois de um tempo, depois de eu ter feito uma constelação que mostrou onde minha alma estava com relação a essa minha tia. Eu estava presa lá brigando com Deus. Eu não sei se você teve uma perda assim significativa na sua vida e você ficou presa, até minha voz fica diferente. Apesar de eu ter entendido de forma diferente, foi uma dor. Só que eu passei batido por essa dor. E quando eu toco nesse assunto, mexe emocionalmente comigo, né? Então, a voz diferente é um sinal que ainda mexe. Só que mexe de um outro lugar. E eu tenho a minha adulta hoje para acolher essa criança que um dia brigou com Deus, sabe? Que um dia brigou com aquele que ela entendeu que era todo-poderoso e poderia fazer diferente. Mas nós temos as nossas escolhas, nós temos as nossas limitações, né? E às vezes o destino de uma pessoa, ele é menor de tempo aqui, né, nessa existência, do que de outras. E isso faz parte da vida também, né? A Dandara contando aqui que ela perdeu, quando ela perdeu um bebê também. Então, como que a gente vai olhar para a perda de um bebê e entender que a vida dele era ali e que fazia parte daquele destino? A gente tem que ser muito desprendida, sabe? Assim, ter uma conexão de alma muito grande com a nossa essência para poder entender os significados, mas isso não garante que você não vai passar pela dor, não vai viver aquilo para poder transformar. Isso faz parte também da nossa transformação. E não está aqui no nosso psiquismo, está além, está no nosso coração, está no nível de alma, está no nível da nossa parte, da nossa essência, sabe? Quando eu falo nível de alma, é uma parte mais profunda nossa, não tem a ver com religião, mas uma parte mais profunda do nosso ser, que não é só na nossa cabeça, né? Então, são os desafios que a gente tem com relação a quando a gente briga com esse destino, quando a gente tem essa conexão com esse destino. E a Dandara também fez a mesma coisa, né? Com o tempo, depois de ter brigado, depois com o tempo ela tá escrevendo aqui, né? Obrigada por participar, viu, Dandara? Com o tempo, ela voltou pro lugar dela. Mas é um período de ajuste, e é nesse tempo, né? E a gente consegue mexer muito nessa comunicação da nossa ligação com o nosso destino através do nosso coração, né? E hoje em dia existem ferramentas para que a gente possa mexer nisso de uma forma mais rápida. Então a gente consegue ter uma resiliência muito maior com as ferramentas que a gente tem hoje. Ainda bem que a gente tem hoje. Oi, Toninho, seja bem-vindo. Oi, Carlinha, seja bem-vinda. Flaviane também, seja bem-vinda. Né? Ao mesmo tempo, né, o brigar também com o destino, quando a gente briga no sentido de reagir, é uma coisa positiva, né? É um benefício que a gente pode ter no sentido de, tipo, não quero mais isso pra mim, mas é
eu posso fazer diferente. No sentido de fazer diferente, reconhecendo a força e o valor que tem. Então, é no sentido de reagir, não no sentido de querer desvalorizar ele, desmerecer o destino, entende? A Nancy está falando que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Sim, obrigada, viu, Nancy? O sofrimento realmente é uma escolha. Quando às vezes a gente tenta evitar a dor, às vezes a gente arrasta o sofrimento, né? Querer pular etapas também é arrastar um sofrimento. Então, viver essa dor, que às vezes nos assusta, ela nos afasta de enxergar a beleza que a vida traz também a partir dessa dor. Não que a gente precise atrair a dor para ver a beleza da vida, mas já que está trazendo isso, como seria eu treinar essa visão, né? De ver o que tem atrás dessa beleza, porque a vida tem essa dualidade que faz parte dela. A luz e a sombra, o bom e o ruim, tudo bem que o bom e o ruim pode ser um julgamento, mas é o valor que você dá para aquilo, né? Então isso é um aprendizado, é um treino que a gente faz, né? A Carlinha está trazendo, né, que é a resistência e reação. Então, quando a gente cria uma resistência também, a gente vai receber uma reação também com relação a isso. E eu queria até trazer a Dandara aqui, eu não sei se ela ainda está aqui, mas eu queria até convidar ela para ela falar um pouquinho disso, de como que ela usou, até usar a palavra resistência, que a Carla usou aqui, que a Dandara trouxe com relação à vida dela, né? A Dandara, ela é de Salvador, ela é terapeuta também, e ela trabalha com danças circulares há 9 anos. E ela teve o privilégio de participar de um desses encontros que a gente fez, né? De olhar para o nosso destino. E ela trouxe uma experiência que ela experienciou, né? Uma experiência que ela experienciou que foi muito interessante. Eu até pedi permissão para ela para contar um pouquinho da história dela, porque quem quiser achar ela, né, Dandara Brasil, depois você escreve aqui exatamente como que é o seu Instagram, Dandara, te agradeço. E ela participou de um encontro onde a gente fez o movimento de olhar para o destino. E ela, já trabalhando com dança circular, a dança começou a exigir muito mais dela, da vida dela. E ela foi indo, só que esse exigir mais começou a criar nela uma resistência, automaticamente criava nela uma resistência. Como assim, né? O Instagram dela é @eu-sou-Dandara-Brasil. Se você quiser me pedir aqui, deixa eu ver como que eu faço para colocar aqui, deixa eu ver. Porque eu acho tão legal ela falando. Disponível aqui. E deixa eu trazer aqui, vamos ver se ela vem. E ela já fazia, né? Ela fez o movimento de olhar para o destino, ela tá entrando aqui. Ai, que legal. É mais legal quando a pessoa conta, gente. Ai, Oi, bom dia, que é de boa tarde, né? Meu Deus, de sopetão, live de sopetão, né, Dandara? os desafios, né? Do destino, das missões. Que legal. Se você quiser contar um pouquinho da sua história, eu achei tão bonita a forma como você contou sobre a sua ligação Mas com a você estava, dança. mas você estava contando tão legal também. Eu gosto, às vezes, de ouvir, né? Bem interessante quando a gente se percebe através da fala também do outro, né? Sim. Então, boa tarde, gratidão, pedindo licença para entrar em seu lar e no lar de todos que estão aqui, todas. Então é isso que você falou, né? Quando a gente entra na resistência em relação ao destino, né? É como se a sensação que eu tive no segundo momento com o encontro com você, nos movimentos essenciais da alma, era de como se, quando a gente está na resistência, a sensação é: estou de castigo, estou no milho, Eu achei sabe? E às interessante. vezes a gente está passando por algumas situações de dor e de sofrimento e a gente começa a se investigar, mas por que eu estou sentindo isso?
Por que que eu estou passando por isso? Se não tem uma razão, né, a mente, se não tem uma razão real para isso. E aí, quando a Uhum. gente vai olhar para este destino, que no meu caso que veio muito forte foi a minha missão enquanto alma, enquanto trabalhar com a dança, né? E foi muito interessante quando você falou, quando a dança ela começou a exigir, a puxar, a pedir, uau, né? E aí eu começo a entrar na questão da resistência e começou a trazer dores que eram dores de querer me fechar mesmo para a minha missão, para o meu trabalho. Uhum. Então foi muito importante participar naquele primeiro momento de olhar para o destino. Uhum. E no primeiro momento eu me emocionei muito, né? Porque por mais que eu estivesse na resistência, mesmo assim fazendo, né? E aí eu não entendia o porquê, se eu estou cumprindo, se eu estou fazendo, mas eu estava fazendo na resistência, Uhum. Uhum. entendendo que se eu saio da resistência, eu fluo muito Sim, melhor, sem dor, sem castigo, né? sim. Sem perdas. E foi muito interessante porque aquele movimento me trouxe força, Uhum. me trouxe para o meu lugar. Né? E como eu te falei, eu tinha feito todo o trabalho que eu faço, eu tenho alguns profissionais agindo, atuando ali comigo. Uhum. Foi diferente quando eu fui fazer um trabalho para mulheres e que tinha um determinado grupo e que estava ali no olhar de observador. Uhum. E aquilo ali me trouxe ainda mais resistência, por Sim. conta da fala da pessoa. Né? Ah, eu não sei como você vai fazer essa dancinha aí, Nossa, isso mexe, online, né? aqui no. Mexe, mexe, né? Que vai para aquele lugar da pessoa se sentir melhor, o mais importante. Ou Sim. achar que o seu trabalho é mais importante do que lugar aí de mais resistência. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. É, agora voltou. Pronto. Voltou. Voltou. E aí eu fiquei meio que na resistência de fazer aquele trabalho. Uhum. Quando eu fiz o movimento com você, de olhar para o meu destino, que eu entendia isso mesmo, ele olhando para mim, ele sorrindo para mim, né? O destino dizendo: bora, minha filha, é isso aí, saia da resistência. Em um outro momento, quando eu cheguei neste mesmo grupo, eu tive uma outra postura. Eu não tive vergonha, eu não tive medo do julgamento, eu não me senti menor, eu me senti de igual para igual, né? Eu entendi que o meu serviço, e também uma das coisas da minha resistência era aceitar o tamanho do meu serviço para a humanidade, Sim, sim. E sem me colocar nesse lugar de maior. interessante porque, assim, você tinha uma experiência de 9 anos. Então, você já estava Isso. sedimentado esse negócio da segurança. Para você já era natural a segurança, né? Já era algo Uhum. que era natural. A pessoa já faz com o pé nas costas, né? Algo, né? É o próprio ser, né? A gente acaba se sendo aquilo, sendo a dança, né? Então, e como que pode, num momento, de um simples olhar, um simples questionamento, um lugar que a gente vai diferente, criar uma oscilação assim, né? É algo muito mais profundo, né, do nosso ser, né? Isso, isso, Interessante você isso, olhar para isso de um outro lugar. É como se você fosse mais fundo dentro de você, né, Dandara? isso. E que tem tudo a ver com o que você falou na relação desse querer mais da dança em relação a mim. Uhum, Porque neste 9 anos é justamente um fechamento de um ciclo, para começar no ano 1 novamente. uhum. E Na é visão justamente quando a dança ela me pede mais. E esse destino e essa missão me pede mais. E aí eu encontro o movimento, que lindo. né, da alma de olhar para esse destino e aceitar. Então foi muito, terminando minha fala para deixar vocês, foi muito importante fazer aquele primeiro momento, porque eu senti força, senti poder, né? Pude ver, olhar para o meu destino e ele dizendo: venha, vamos, você está pronta. E no segundo momento, olhar novamente para o destino me mostrou o que a resistência estava me causando, Que legal. né? A sensação de castigo, porque a dança me pede agora um outro lugar que é para me levar para a dança do coração. Que lindo. Então, foi muito interessante
é esse movimento da alma. Super recomendo, assim, quem puder, né, olhar para este destino, é um outro lugar para a nossa vida. É isso, minha querida. Gratidão Eu que por agradeço. tudo que eu vivenciei ao seu lado. Eu que agradeço. Beijo. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, Tchau, viu? tchau. Tchau, Gratidão, tchau. gratidão. E, Gratidão. e o que interessante que ela trouxe, né? Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. Ai, acho que a Dandara acabou de sair, mas seja muito bem-vindo. A Karina estava aqui também, Karine estava aqui também, seja muito bem-vinda. O interessante que ela trouxe também é assim, ela não olhou só uma vez, ela olhou outras vezes também para o destino. Então, é uma ferramenta que a gente pode olhar não só uma vez, né? Então, cada momento da nossa vida, a gente está funcionando de uma forma. Então, a vida ela é cheia de surpresas para a gente. E a gente pode aprofundar nessa relação da nossa vida, da nossa cultura, do nosso destino, através desses movimentos. E é bem interessante como a gente pode cada vez mais refletir e com a gente mesmo, quando a gente faz esse movimento, é um movimento nosso para com a gente mesmo e o nosso sistema. Então a gente olha para algo que a gente herdou do nosso sistema, né, familiar, sistema, eu digo sistema familiar, que eu herdei da minha mãe, que eu herdei do meu pai, que eu herdei da minha cultura, o momento onde eu nasci. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas se você quiser saber mais sobre como funciona, olhar para esse movimento e parar de brigar com o destino, vem sábado. Sábado nós vamos ter um encontro das 9 às 13h30, ele é gratuito e você pode participar para entender melhor o que, que eu estou falando, o que, que a Dandara falou aqui. E você participando, você vai poder experienciar. E quando a gente experiencia, é mais fácil de compreender, porque a gente sai do mundo das ideias e vai perceber com todos os nossos, com os nossos sentimentos, emoções, corpos, dimensões, seja lá o nome que você der para a sua percepção. Então, ele é muito legal e muito libertador. Eu realmente eu gostaria muito de ter você aqui com a gente. Se você quiser entrar, eu vou colocar no meu, na minha, no meu, na minha bio, né, para você entrar no grupo de WhatsApp, porque por lá eu vou colocar o link do Zoom, a gente vai fazer via Zoom esse encontro. E posso colocar, quem tem meu WhatsApp já me chama direto, que eu já te coloco direto, e eu vou ver se eu coloco nos stories um link para você entrar direto no grupo. Vai ser muito legal ter você aqui comigo nesse encontro. E se você achou interessante, compartilha com alguém essa live, porque a pessoa pode refletir um pouquinho de como ela lida com o destino dela, quais são as possibilidades de mergulho dentro da própria existência dela, para, quem sabe, mudar essa relação que ela tem com o próprio destino e, quem sabe, mudar esse placar com o próprio destino. Já pensou mudar esse placar? Parar de ficar brigando com esse destino e fluir com ele e fazer parte do mesmo time? Isso é um ganho muito grande para todos, para você, para o seu redor, para todos que convivem com você. Porque fluir com a nossa vida, fluir com o nosso destino, a gente ganha força. Foi isso que a Dandara falou aqui. A gente ganha força e para de ajoelhar no milho. Você quer parar de ajoelhar no milho? Vem cá, vem participar. Tá bom? Gratidão. Se você tiver dúvida, me chama. E eu vou gravar outras lives aqui essa semana. Te espero, tá bom? Obrigada. Oi, Érica, um super beijo. A gente está acabando. Vou recomendar que você assista depois, se você puder. Gratidão, beijos. Obrigada, Dandara. Você voe aí, viu? Até mais. Tchau, tchau.